Presidente, o código de vestimenta pode ser uma escolha dos senadores, mas o racismo não deveria ser uma escolha do Senado. Muito bem, pessoal. Aqui é Harry Sultan. Aquela era Pauline Hanson, considerada a Nigel Farage da Austrália. Vou falar mais sobre ela em um momento, mas antes disso preciso explicar algumas coisas para vocês. Eu sempre disse que a Austrália está de 5 a 7 anos atrás de seus equivalentes ocidentais, como o Reino Unido e os Estados Unidos. E por causa disso, a Austrália às vezes fica protegida de agitações sociais e culturais que vimos em outros países ocidentais, como o Reino Unido e os Estados Unidos. Tudo o que acontece no Reino Unido e nos Estados Unidos acaba acontecendo na Austrália também. Por exemplo, essa introdução do multiculturalismo, embora em menor escala, acabou chegando à Austrália também. No entanto, a Austrália ainda não chegou ao ponto de colapso total da sociedade ou da cultura, como vimos no Reino Unido e, em certa medida, nos Estados Unidos também. Mas como os Estados Unidos são muito maiores, é por isso que essas agitações não são tão evidentes quanto são no Reino Unido. Então, o mesmo que vimos no Reino Unido agora está começando a acontecer também na Austrália, o que vai ter um impacto cultural na Austrália. Então é por isso que Pauline Hanson está agindo do jeito que está agindo. Então, olhando para o Reino Unido e os Estados Unidos, podemos realmente prever o que vai acontecer na Austrália também. As pessoas no Reino Unido não se tornaram racistas de repente. Houve uma série de eventos que aconteceram na cultura e na sociedade deles, que levaram ao surgimento da nova política de direita e de esquerda. E é exatamente isso que está acontecendo na Austrália. Vimos como partidos de terceiros surgiram do nada e ultrapassaram seus equivalentes tradicionais. Por exemplo, no Reino Unido, o Reform é o novo partido político conservador de direita. É o maior do Reino Unido. Um ano atrás, não existia. Curiosamente, os verdes agora representam a política de esquerda no Reino Unido. Sim, o Reforma é o maior partido político nas pesquisas no Reino Unido e os verdes são o segundo maior partido. Então, o que aconteceu com o status quo? Partidos políticos como o trabalhista e os conservadores, eles estão se tornando obsoletos agora. É o mesmo fenômeno que vemos se repetir em todo o Ocidente, como o Alternativa para a Alemanha na Alemanha e o partido de Marine Le Pen na França. Então, eu venho dizendo há um tempo que tudo o que acontece no mundo ocidental acaba acontecendo na Austrália. Então, por que ainda não vimos uma terceira força política na Austrália? É aí que entra Pauline Hanson, que está sendo difamada pelos suspeitos de sempre como racista, de extrema-direita, intolerante, etc. Senadora Thorpe, essa questão já foi considerada antes. A vestimenta é uma questão para cada senador individualmente. Consciência. Presidente, o traje pode ser uma escolha dos senadores, mas o racismo não deveria ser uma escolha do Senado. Se isso é sobre o código de vestimenta, ela está desrespeitando uma fé, ela está desrespeitando os muçulmanos. Lá fora, muçulmana. Australianos, isso é absolutamente inconstitucional. Quaisquer que sejam as nossas próprias crenças, o tipo de desrespeito que você está demonstrando agora não é digno de um membro do Senado australiano. E isso não deveria ser permitido continuar. E existem maneiras de você refletir e se expressar nesta Câmara, sem chegar ao extremo que vimos hoje. Pretendo pedir à senadora Hanson que se retire da Câmara, tire a vestimenta e volte vestida de maneira apropriada. Ou corre o risco de suspensão, e certamente ela não será ouvida se não se retirar da Câmara. Neste momento, está ocorrendo uma guerra cultural entre os valores ocidentais e essa aliança de islamistas, marxistas e globalistas. É o mesmo padrão sendo repetido em todos os lugares, em todos os países ocidentais. Era questão de tempo para isso ocorrer na Austrália. O povo australiano não está se tornando racista de repente. Vou abordar isso pela minha trajetória pessoal. Nasci e cresci no Paquistão. Eu me mudei para a Austrália aos 19 anos em 2003. Agora, eu entendo que sou mais uma exceção do que uma regra. Mas, para mim, o Paquistão não era meu país. De certa forma, eu não conseguia me relacionar cultural, moral e eticamente com o Paquistão.
Não critico o Paquistão, só não consegui. Eu simplesmente não gostava das estradas empoeiradas, não gostava dos apagões de 12 horas, eu não gostava do aspecto cultural disso. Eu não gostava da visão islâmica tradicional em relação às mulheres, em relação aos infiéis. Eu não gostava disso e quis sair do Paquistão, conseguindo. Queria ir para os Estados Unidos, mas no pós-11 de setembro não consegui visto. A Austrália me recebeu. Eu já tinha ouvido muito sobre a Austrália naquela época, que é o país mais racista do mundo ocidental. Mas quando cheguei, já disse isso muitas vezes antes, não estou dizendo só agora, já falei isso muitas vezes antes. Nunca fui alvo de discriminação racial na Austrália. Nunca aconteceu no meu trabalho, universidade, bairro ou clube de cricket. Nunca mesmo. E eu tenho uma teoria sobre isso. É porque eu não ando por aí dizendo que sou um muçulmano orgulhoso. Allahu Akbar. Eu não ando por aí dizendo que sou um orgulhoso paquistanês moreno. Eu tenho orgulho da minha cultura. Porque quando você age assim, você está criando uma oportunidade para alguém dizer: se você tem tanto orgulho de ser paquistanês, então o que diabos você está fazendo aqui? E deixe-me dizer que nenhum ocidental comum, nenhuma pessoa branca comum faz questão de dizer isso também. Eles só dizem isso quando sentem que o modo de vida deles, que a cultura deles está sendo desafiada. Claro, quando você teria que dizer isso? Sou um homem pardo e paquistanês orgulhoso? Você só diria isso no contexto de falar sobre outras culturas, por exemplo, cultura australiana ou cultura britânica. Mas você diz isso tanto na Austrália quanto na Grã-Bretanha. Claro, isso vai antagonizar os locais e isso causa atrito. E isso gera essas tensões comunitárias que acabam explodindo em acusações de racismo. Pessoalmente, nunca fui alvo de vilificação racial, nem sofri racismo na Austrália. Agora, entendo que não ter sido assassinado não significa que assassinatos não existam. Compreendo essa lógica. Mas as nossas experiências pessoais vividas são experiências muito importantes. Sim, eu entendo isso se eu sair. Se eu agir como um homem marrom, muçulmano e paquistanês orgulhoso, é claro que as pessoas vão reagir. É natural haver atrito e sentir que estou sendo difamado por questões raciais. E, para ser justo, esse é o principal motivo pelo qual muitas dessas pessoas acham que estão sendo alvo por causa de sua raça ou etnia. Não é uma questão cultural. E porque o multiculturalismo foi imposto às pessoas, na minha opinião, isso sempre foi inevitável. E é por isso que chegamos a um ponto crítico na vida das nossas sociedades. Quando havia poucas culturas estrangeiras, numa sociedade multicultural, tais atritos podiam ser ignorados. Agora eles não podem ser ignorados. Porque as crianças de segunda e terceira geração de culturas estrangeiras cresceram e também têm um senso de si mesmas, também têm um senso de identidade. Por exemplo, eu sou muçulmano, sou um britânico paquistanês de segunda ou terceira geração e eu deveria merecer um respeito separado. E isso vai causar atrito com os britânicos nativos. E isso é totalmente compreensível. Pode-se argumentar que não há nada errado nisso, desde que os paquistaneses e muçulmanos mantenham sua identidade ancestral. Lamento dizer, mas se sua identidade causa problemas na sociedade ou cultura nativa, então você precisa partir. Então, agora que você entende essa mudança cultural que está dando origem a essas novas doutrinas políticas, ou seja, a nova direita e a nova esquerda. Pauline Hanson representa essa nova direita, mas não é novidade. Pauline Hanson, na verdade, está na Austrália regurgitando essas opiniões há muito tempo. Mas agora ela, de repente, se tornou mais relevante do que qualquer outro político e ela vai se tornar ainda mais relevante. Então, Pauline Hanson é Alice Weidel, do Alternativa para a Alemanha, ela é Marine Le Pen, ela é Nigel Farage. Ela representa esse novo fenômeno, a nova direita conservadora, que está se tornando extremamente popular em praticamente todos os países ocidentais. É por isso que Pauline Hanson foi ao Senado vestida com uma burca, tentando legislar um projeto de lei para proibir a burca. Agora, qual é o problema disso? Como em todo lugar, ela foi atacada por todos os partidos políticos tradicionais, como o Partido Trabalhista Australiano e o Partido Liberal Australiano, que são os nossos conservadores. Então, eles são os partidos políticos tradicionais. Tenho más notícias para vocês, porque, assim como no Reino Unido, o Partido Trabalhista Australiano e o Partido Liberal Australiano vão desaparecer muito rapidamente. Acredito que, em 2 ou 3 anos, eles serão o terceiro e quarto maiores partidos da Austrália, como ocorreu na Grã-Bretanha.
Eu não gosto dos verdes. A mulher que vou mostrar para vocês agora é de extrema esquerda. Ela é bem radical e ela é muçulmana, assim como Zara Sultana. Há uma aliança em comum entre islamistas, marxistas e globalistas que ganhará relevância. Má notícia: há uma nova direita e uma nova esquerda. E o partido Uma Nação de Pauline Hanson vai representar a nova direita que provavelmente vai se tornar o maior partido da Austrália nos próximos anos. E então, os seus oponentes serão os verdes. Assim como no Reino Unido, os verdes se tornaram o segundo maior partido da Grã-Bretanha. Então isso vai acontecer na Austrália também. E os verdes representam a nova esquerda dura globalista, marxista / islamista. Pauline Hanson entrou no Senado vestida de burca, como já fez em 2017, mas naquela época não havia senadores muçulmanos / marxistas / islamistas no Senado. Mas agora temos pelo menos 2 senadores muçulmanos e um senador quase islamista no Senado. E, aliás, ambos odeiam tudo que é australiano. Eles odeiam a Austrália, odeiam os valores australianos. E, por extensão, eles odeiam todos os valores ocidentais. Democracias ocidentais, liberais e seculares. Eles odeiam tudo e, claro, odeiam pessoas brancas. Vou qualificar minha afirmação mostrando alguns trechos para vocês. Então, deixe-me primeiro mostrar este vídeo para vocês. Isso está irritando muita gente na Austrália e praticamente no mundo todo. Quando Pauline Hanson entrou no Senado usando uma burca, dê uma olhada nisso. Então, imediatamente, eles me negaram o direito de proibir a burca. Então, eu realmente saí do plenário, subi e coloquei a burca marrom. Eu pensei, bem, se vocês não vão proibir a burca, então eu vou usá-la. Bem, isso não os incomodou? Eles não queriam que eu usasse a burca no parlamento, não querem proibir e não querem que eu use no parlamento. Então, o que eles querem? Eles são um bando de hipócritas. Essa é Pauline Hanson. Foi isso que ela fez. Como você ouviu, ela tenta aprovar um projeto de lei para proibir a burca, o que, aliás, não é racista. Vários governos ocidentais de esquerda proibiram a burca, como França, Bélgica, Suíça, Áustria e agora Portugal. E não é só isso. Alguns países muçulmanos, como Tunísia, Marrocos, Argélia, Tajiquistão e Chad, também proibiram a burca. Esses países muçulmanos são islamofóbicos ou racistas com seu próprio povo. Eles seguem repetindo as mesmas táticas conhecidas, mas ignoram um ponto essencial. O mundo já superou a cultura do cancelamento. O mundo mudou. Não dá mais para silenciar as pessoas com acusações de racismo, islamofobia ou intolerância. Simplesmente não funciona mais. Porque eles usam demais essas táticas. É por isso que não funciona mais. Vou mostrar como Pauline Hanson está nas redes sociais. Veja esse palhaço. Outro típico esquerdista, Tony Shepard. Ele está dizendo, na próxima eleição, vamos tirá-la de lá. Avaliar o sucesso de uma postagem nas redes sociais pode ser feito observando o número de visualizações. Então, 12 mil visualizações, 13 mil visualizações, apenas 339 curtidas e quase o dobro de respostas. 634, o que significa que as pessoas estão respondendo a esse meme patético. E, na verdade, deixa eu ler alguns dos comentários para você. Quero dizer, obrigado, Tony. Acabei de seguir muitos seguidores como eu que apoiam Pauline e o One Nation. Pauline está bombando. E posso garantir que ela estará sentada no maior partido político da Austrália nos próximos anos. Pode ser difícil, pois ela já tira votos do Partido Trabalhista. Não só os votos do Partido Trabalhista, assim como o Reform fez com o Partido Trabalhista britânico, mas ela também vai abocanhar os votos da coalizão. Nossa coalizão é o nosso lado conservador, composta pelos nacionais e pelos liberais. Não, esse acredita, é nosso político. Não está funcionando, é igual, eles não aprendem. Isso é muito encorajador para todos nós, porque também somos um pouco globalistas, de certa forma, não somos? Como os patriotas da Grã-Bretanha, os patriotas da América, do Canadá, da Austrália, talvez da Nova Zelândia também. Estamos todos juntos, todos lutando contra um inimigo comum, que é uma aliança entre esses globalistas, marxistas e islamistas. Essa é uma aliança estranha formada para derrubar os países ocidentais. Veja agora como os suspeitos de sempre estão reagindo. Aviso: observe a mulher que aparecerá. Estou extremamente envergonhado porque compartilho meu DNA com ela. Ela também é paquistanesa. Estou muito envergonhado dela. Na verdade, sinto vergonha por mim, pois a maioria dos paquistaneses é como ela. Eu sou uma exceção. Mas ela é repulsiva, ela é horrível, ela é divisiva.
Não entendo como as pessoas as suportam. Ouça. Um código de vestimenta pode ser uma escolha dos senadores, mas o racismo não deveria ser uma escolha do Senado. Por que ela está gritando? Olha isso, que diabos? Esta é uma senadora racista. Senadora! Exibindo Racismo escancarado. no Islã. Senadora, presidenta. E então alguém. E é você na cadeira. Como permitimos isso? Veja como ela está falando. Como disse, ela é horrível. Pauline Hansen é uma lenda e eu a amo. Tem mais dela. Escuta só. Há poucos instantes, Pauline Hansen, do One Nation, entrou no Senado vestindo uma burca. O que aconteceu hoje foi nada menos do que racismo descarado. Isso não é racismo. Muito bem, Pauline. Islamofobia. Islamofobia é um termo usado por covardes para idiotas. Deturpei a frase do Christopher Hitchens, mas você entendeu. E não é a primeira vez. O Senado foi suspenso depois que a senadora Hansen se recusou a deixar o plenário. Já faz quase 10 anos desde que a senadora Hansen fez essa cena patética pela primeira vez. Ótima cena. Naquela época não havia mulheres muçulmanas no Senado. Bem, agora estamos aqui. Agora, nós estamos... Não vamos permitir esse ódio repugnante. Espero que Pauline Hansen faça isso de novo todos os dias. Deslize. Saiu de caminhar com bilionários fascistas e a extrema-direita nos Estados Unidos da América. Pauline Hansen esteve recentemente na festa de Halloween do Trump em Mar-a-Lago. E isso irritou muito esses palhaços. Então deixa eu te mostrar um pouco mais sobre quem é essa mulher. Além de ser absolutamente horrível, divisiva e repulsiva, ela é uma verdadeira racista. Eles normalizaram o racismo contra brancos. Só ouça como ela explica sobre pessoas brancas. Uau, só isso. A gente deve estar vivendo em um universo paralelo aqui. Sinceramente, você pensaria isso? Você pensaria que muitos dos deputados e senadores da coalizão e do Partido Trabalhista, sabe? Você pensaria que eles talvez entenderiam o significado de colocar fogo na própria casa. Considerando que muitos de vocês, pessoas brancas, Aqui, reivindicam. o inglês como sua primeira língua, Muitos de vocês, pessoas brancas, dizem que o inglês é sua primeira língua. Tipo, que diabos? Mas veja o tom de condescendência, veja a maneira como falam. Tipo, como assim? Reivindicam. Como se fosse realmente a primeira língua deles. Claramente não é a sua. Ela está, na verdade, defendendo uma política radical de extrema esquerda, ativista pró-Palestina, Livia Thorpe. Veja como ela é desonesta de forma repugnante. Ela basicamente está dizendo, não, ela usou isso de forma metafórica. Vocês, brancos que dizem ter o inglês como língua nativa, deveriam saber disso. Agora vou mostrar este vídeo para vocês. E me digam, de qualquer lugar do mundo, não importa onde vocês estejam, porque obviamente vocês estão familiarizados com a língua inglesa. Me digam se isso foi metafórico ou não. Ouçam isso. Então nós... Estamos com vocês todos os dias e vamos lutar todos os dias e vamos aparecer todos os dias. E se eu tiver que queimar o parlamento para provar um ponto? eu não estou lá, minha amiga. Se eu tiver que queimar o parlamento para aprovar um ponto, ela literalmente está aprovando um ponto. Isso não é metafórico. Lembra como eles atacaram Donald Trump? Temos que combater o discurso da insurreição de 6 de janeiro. Recentemente, a BBC manipulou de forma desonesta para parecer que ele disse: vamos ao Capitólio e vamos lutar. Nós vamos caminhar até o Capitólio e eu estarei lá com vocês. E nós lutamos, nós lutamos. Olha, ela disse abertamente, ela é uma senadora verde e era essa pessoa que ela estava protegendo. Ela é muito racista. Veja alguns tweets ou posições antigas dela. Falei no Senado sobre a crescente ameaça da supremacia branca e do extremismo de direita na investigação da Nine. Muito bom, mas ainda falta muito para a representação adequada das mulheres, especialmente negras, na política. Estamos cansados de tentar derrubar esse muro de privilégio branco e patriarcado. É hora de derrubar esse muro de vez. Se a Austrália fosse tão patriarcal e tivesse privilégio branco, então o que diabos você está fazendo no parlamento? Como você chegou lá? Todas as vidas importam é o grito de guerra de supremacistas brancos e fascistas. O primeiro-ministro interino sabe a quem apela, mostre a fragilidade branca.
Não é só ela. O filho dela é, na verdade, 10 vezes pior do que ela. Deixe-me mostrar alguns dos tweets dele. Este é o filho dela, Usman Faruqi. Brancos medíocres. Eles deveriam estar no lixo, mas em vez disso possuem tudo e estão em todo o maldito lugar. Este é Zoran Mundani. Os brancos estão perdendo. Sim, está acontecendo. Ele falava isso em 2016 e 2017. Os australianos são conservadores, fechados e medrosos, mas acreditam ser descontraídos e progressistas. Como as pessoas suportam isso? Ele até escreveu um livro, Olhe para Isso, o País Racista. Em 2018, ele escreveu um livro em resposta à indignação de alguns pelo fim das sacolas plásticas descartáveis na Coles. Não sei do que se tratava. Como alguém aguenta essa mulher? Sou um paquistanês moreno e te digo isso. Não dá. Essas pessoas seguem reclamando de racismo. Ela é nossa Hamza Youssef. O Lorde Juiz Clark White, todos os juízes da Suprema Corte, brancos, 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 brancos. Todo diretor-geral é branco. Todo presidente de órgão público é branco. Então, eles são pessoas desonestas, mas não é só isso. Ela não é a única. Tem outro palhaço que temos. Essa mulher. Dá uma olhada nela, Fátima Peyman. Ela também é uma refugiada afegã. Ela se tornou senadora pelo Partido Trabalhista, mas quando se recusou a abrir mão do seu antissemitismo, ela saiu do Partido Trabalhista. Mas ela não renunciou ao Senado. Desonesto. Então ela criou um partido político chamado Voz da Austrália. Se eu encontrar a foto, eu te mostro. Não havia um único australiano, e não estou falando etnicamente, quero dizer, nem mesmo uma única pessoa culturalmente australiana. Ela ainda chamou isso de Voz da Austrália, bem parecido com Zara Sultana no Reino Unido. Seu partido é o mesmo truque. Pode não ser truque, e sim composição ideológica. Essa é a nova esquerda com quem lidamos. Então, Pauline Hanson entrar no parlamento usando uma burca não é racista. Pauline Hanson tentar proibir a burca na Austrália não é racista. Isso não é islamofobia. Na verdade, ela está tentando proteger as mulheres muçulmanas que são obrigadas a usar a burca. Eu sei que a principal preocupação de Pauline Hanson provavelmente é preservar os valores australianos e manter a identidade australiana e não permitir que práticas bárbaras medievais sejam praticadas na Austrália. Essa pode ser sua principal preocupação, mas também beneficia as mulheres muçulmanas. Então, senhoras e senhores, acho que estamos testemunhando outra Reforma 20 acontecendo no contexto australiano. Na minha opinião, o Partido Uma Nação de Pauline Hanson, dentro de 12 a 24 meses, vai se tornar o maior partido político da Austrália. E os partidos políticos tradicionais, como o Partido Trabalhista Australiano e o Partido Liberal Australiano, vão se tornar partidos políticos de segunda linha. A única desvantagem é o Partido Verde Australiano, liderado por Marine Faruqi, aquela mulher paquistanesa que você viu. Eles podem se tornar o segundo maior partido, podem se tornar o representante da esquerda. Vivemos tempos engraçados, mas, pessoal, precisamos estar juntos. Se você é patriota na Austrália, Grã-Bretanha, Canadá, Estados Unidos da América ou Nova Zelândia, não esqueço meus irmãos da Nova Zelândia, mas são pequenos e estão bem. Temos que ficar juntos contra esse ataque dos islamistas, marxistas e globalistas. O que acha? Minha teoria faz sentido? Comente abaixo.